Decreto-Lei 218, de 18 de julho de 1975, dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e dá outras providências. Título 3º. Da violação das obrigações. Capítulo 1º. Da responsabilidade. Artigo 12. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. Artigo 13. As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 14. São transgressões disciplinares. Inciso 1º. Falta de assiduidade ou impontualidade habituais. Segundo, interpor ou traficar influência alheia para solicitar acesso, remoção, transferência ou comissionamento. Terceiro, dar informações inexatas, alterá-las ou desfigurá-las. Quarto, usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiros sob sua guarda ou não. Quinto, divulgar notícias sobre serviços ou tarefas em desenvolvimento ou realizadas pela repartição, ou contribuir para que sejam divulgadas ou ainda, conceder entrevistas sobre as mesmas sem autorização da autoridade competente. Sexto, dar e ceder insígnias ou carteira de identidade funcional. Sétimo, deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas ou de pagar com regularidade pensões a que esteja obrigado por decisão judicial. Oitavo, manter relações de amizade ou exibir-se em público, habitualmente, com pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço. Nono, permutar o serviço sem expressa autorização de autoridade competente. 10. Ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço. 11. Afastar-se do município onde exerce suas atividades, sem autorização superior. 12. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada em lei ou por autoridade competente. 13. Valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária, para si ou para outrem. 14. Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever. 15. Agir no exercício da função, com displicência, deslealdade ou negligências. 16. Intitular-se funcionário ou representante de repartição ou unidade policial a que não pertença. 17. Maltratar presos sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. 18. Deixar de concluir, nos prazos legais ou regulamentares, sem motivos justos, inquéritos policiais, sindicâncias, atos ou processos administrativos. 19. Participar de atividade comercial ou industrial exceto como acionista, cotista ou comanditário. 20. Deixar de tratar os superiores hierárquicos e os subordinados com a deferência e urbanidade devidas. 21. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos políticos partidários. 22. Praticar usura em qualquer de suas formas. 23. Apresentar parte, queixa ou representação infundadas contra superiores hierárquicos. 24. Indispor funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre funcionários. 25. Insubordinar-se ou desrespeitar superior hierárquico. 26. Empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função policial. 27. Utilizar, ceder ou permitir que outrem use objetos arrecadados, recolhidos ou apreendidos pela polícia. 28. Entregar-se à prática de jogos proibidos, ou ao vício da embriaguez, ou qualquer outro vício degradante. 29. Portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público. 30. Esquivar-se, na ausência de autoridade competente, de atender a ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou de que tenha conhecimento imediato, mesmo fora de escala de serviço. 31. Cometer opiniões ou conceitos desfavoráveis aos superiores hierárquicos. 32. Cometer a pessoa estranha à organização policial, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos próprios ou da competência de seus subordinados. 33. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou criticá-la. 34. Eximir-se do cumprimento de suas obrigações funcionais. 35. Violar o Código de Ética Policial.
Artigo 15. As transgressões disciplinares são classificadas como: inciso 1º, leves; inciso 2º, médias; inciso 3º, graves. Parágrafo 1º. São de natureza leve as transgressões enumeradas nos incisos 1º a 12 do artigo anterior. Parágrafo 2º. São de natureza média as transgressões enumeradas nos incisos 13 a 21 do artigo anterior. Parágrafo 3º. São de natureza grave as transgressões enumeradas nos incisos 22 a 35 do artigo anterior. Parágrafo 4º. A autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a classificação atribuída às transgressões atendendo às peculiaridades e consequências do caso concreto. Capítulo 3º. Das penas disciplinares. Artigo 16. São penas disciplinares: inciso 1º, advertência; inciso 2º, repreensão; inciso 3º, suspensão; inciso 4º, revogado; inciso 5º, revogado; inciso 6º, demissão; inciso 7º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 17. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados: inciso 1º, repercussão do fato; inciso 2º, danos decorrentes da transgressão ao serviço público; inciso 3º, causas de justificação; inciso 4º, circunstâncias atenuantes; inciso 5º, circunstâncias agravantes; inciso 6º, a classificação da gravidade estabelecida no artigo 15, parágrafo 1º. São causas de justificação: 1. Motivo de força maior plenamente comprovado. 2. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. Parágrafo 2º. São circunstâncias atenuantes: 1. Boa conduta funcional. 2. Relevância dos serviços prestados. 3. Ter sido cometida a transgressão em defesa de direitos próprios ou de terceiros, ou para evitar mal maior. Parágrafo 3º. São circunstâncias agravantes: 1. Má conduta funcional. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. 3. Reincidência. 4. Ser praticada a transgressão em conluio por duas ou mais pessoas, durante a execução do serviço, em presença de subordinados ou em público. 5. Ter sido praticada a transgressão com premeditação, ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Parágrafo 4º. Não haverá punição quando, no julgamento da transgressão, for reconhecida uma das causas de justificação previstas.